Muito bom dia, esse é o Refil, eu sou o Arthur Gubert e hoje é quinta-feira, dia 24 de julho de 2025. Ao fim do Refil, em menos de 15 minutos, você vai estar cheio de assunto para começar o dia. Tem uma pessoa muito mais interessante. E hoje é dia de enigma aqui no Refil, então presta atenção na pergunta que a resposta vem no programa de amanhã. Um homem mora no último andar de um edifício de 20 andares. Todos os dias ele pega o elevador para descer e seguir para o trabalho. Ao voltar do trabalho, ele sobe até o 14º andar e segue subindo a pé, menos nos dias de chuva. Por quê? A primeira pessoa que acertar nos comentários do Spotify e do YouTube vai ter o seu nome mencionado por aqui. Não vale olhar na internet a resposta. Se liga nos assuntos de hoje, Briga à vista? Brasil e Uruguai voltam a disputar território na fronteira com o Rio Grande do Sul. O ano é 2025 e os homens nunca contribuíram tanto nas tarefas domésticas. Também vamos falar sobre o voo de Caxias do Sul com destino a São Paulo, que atrasou após uma ameaça de bomba. Especialista em finanças crava: a vida é mais difícil sim para os jovens de hoje em comparação com gerações passadas. E para fechar, duas de saúde. Revolução genética. Bebês com material genético de 3 pessoas diferentes nascem sem doenças hereditárias no Reino Unido. E a China adotou uma enfermeira robô para coletar sangue, que acerta as veias com 94% de precisão. Tudo isso no Refil de hoje, que começa logo após eu fazer o refil do meu café. A construção de um parque eólico reacendeu a disputa por um território de pouco mais de 200 quilômetros quadrados entre Brasil e Uruguai. A faixa de terra é contestada há quase 100 anos pelo governo uruguaio, que afirma que a demarcação da fronteira foi feita de maneira errada. Vamos entender essa história. Em 2022, a Eletrobras, empresa brasileira, iniciou a construção de um parque eólico na região, o Parque Eólico Coxilha Negra. Mas só no mês passado, o Ministério das Relações Exteriores do Uruguai publicou uma nota afirmando que não reconhecia o território como brasileiro. E disse ainda que os dois países deveriam voltar a discutir a disputa territorial. Por que voltar? Deixa eu voltar no tempo para você entender o contexto. O acordo que demarca a fronteira entre Brasil e Uruguai foi assinado na década de 1850. Acontece que em 1933, mais de 80 anos depois, quando autoridades uruguaias foram fazer melhorias naquele canto do país, um coronel uruguaio resolveu analisar as marcações e determinou que houve um erro de interpretação nos documentos originais que desenharam a fronteira. Então, em 1934, um ano depois que esse coronel foi investigar, o governo uruguaio mandou uma carta ao governo do Brasil pedindo a revisão nas delimitações, com base no estudo feito pelo tal do coronel. Na época, o governo brasileiro discordou dessas observações e o caso ficou por isso. O Brasil dizendo que o território era seu e o Uruguai considerando a área como contestada. Agora, volta para 2025. Sobre essa última manifestação referente ao Parque Eólico de Coxilha Negra, e que o Uruguai chegou a comentar nas redes sociais, o governo brasileiro disse que vai discutir por vias diplomáticas, mas segue sem abrir mão do pedaço de terra. Brasil e Uruguai têm uma relação amistosa há bastante tempo. Ainda que tenham se envolvido em guerras no passado, atualmente tá tudo certo. Mas aquele cantinho ali perto de Santana do Livramento pode voltar a criar algumas rusgas entre os dois governos. Vamos esperar que não aconteça nada, né? Em 2023, as mulheres dedicavam 1 hora a mais que os homens às tarefas domésticas. Em 2024, no ano passado, essa diferença caiu para 40 minutos. Se a mudança continuar nesse ritmo, a divisão igualitária do trabalho doméstico entre homens e mulheres só deve acontecer mesmo lá em 2066, porque é devagarzinho que os caras vão entendendo que eles também fazem parte ali da casa, né? Essa projeção veio de uma análise de dados do Departamento de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos, o Bureau of Labor Statistics. Ainda assim, a desigualdade persiste e o peso da organização e manutenção da casa recaindo mais e mais sobre as mulheres. O tempo gasto em trabalho doméstico não remunerado tem impacto direto na carreira, na saúde mental e no tempo livre de quem o realiza.
Para muitas mulheres, especialmente mães, isso significa menos oportunidades no mercado de trabalho, maior sobrecarga mental e menos tempo para si mesmas. Enquanto isso, o aumento da participação masculina nas tarefas domésticas é visto como um sinal positivo, mas ainda insuficiente. Especialistas alertam que a mudança cultural precisa ser acompanhada por políticas públicas, como licença paternidade e estímulo à corresponsabilidade no lar. Depois que eu tive filho, esse assunto surgiu com mais força aqui em casa, né? Porque a palavra ajuda não serve muito, né? O cara não ajuda com o filho, ele não ajuda com a casa. Quem ajuda parece que tá fazendo favor. Você é responsável pelos seus filhos e responsável pela sua casa. E cada família tem um contrato. É claro que você pode combinar com a sua mulher ou com o seu marido que enquanto um tá trabalhando, o outro tá deixando a casa arrumada ou tá fazendo a rotina dos filhos e dividir essas tarefas. Como dizia minha avó, o combinado não sai caro. Essa daqui é um absurdo, tá? Um voo de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, com destino a Viracopos, em São Paulo, atrasou 50 minutos depois que uma criança de 12 anos falou que tinha uma bomba dentro da mochila. O fato ocorreu ontem, no aeroporto Hugo Cartegiani, em Caxias. Os 174 passageiros do avião da Azul já tinham embarcado quando a criança fez a brincadeira, mas o avião ainda não tinha decolado, ele estava na pista. Com isso, o piloto acionou o procedimento padrão e solicitou que a família saísse do avião para que as bagagens fossem vistoriadas. Depois da revista, todo mundo embarcou de novo e a aeronave seguiu viagem porque não encontraram bomba nenhuma na mochila dessa criança. Olha, cara, se fosse no meu tempo de criança, a surra que eu ia tomar, meu Deus do céu. Tenho certeza que isso passou na cabeça desse pai e dessa mãe, só que agora não pode bater. Ainda bem que não pode bater, né? Eu não tô defendendo isso aqui. Mas vamos combinar, né? Tem criança que vem com cada uma. Olha só, dizer que tá com bomba na mochila. 174 passageiros, quase 1 hora de atraso. Deve ter sido um moleque, né? Um menino. Ou não, vai saber. As meninas hoje estão terríveis também. A escritora americana Kyla Scanlon é conhecida nas redes sociais pelas conversas francas sobre economia e finanças. Em entrevista à BBC, ela falou sobre as diferenças de oportunidades econômicas dos baby boomers, que são os nascidos entre 1946 e 1964, no pós-guerra, né? No pós-Segunda Guerra Mundial, em comparação com jovens de hoje. Segundo a Kyla, no passado era mais fácil. As casas eram muito mais baratas e a educação formal tinha um retorno muito mais previsível, só para dar 2 exemplos. Ela ainda completa que a geração atual enfrenta um mundo onde tudo ficou mais caro. O mercado de trabalho é muito mais competitivo e a recente pandemia de Covid prejudicou especialmente pessoas com menos de 30 anos. Vale dar uma olhada, tá, no livro mais recente dela, que se chama In This Economy, How Money and Markets Really Work. Em tradução livre, o nome é Nessa Economia, Como o Dinheiro e os Mercados Realmente Funcionam. Todo mundo que tem, né, entre 20, 25, 30, 35 anos, tá ligado que hoje em dia é bem difícil você conseguir adquirir um imóvel, fazer um financiamento. E realmente, a gente olha pro passado e tem a sensação de que os nossos pais, os nossos avós tinham suas casas próprias, né? Talvez o aluguel não fosse uma modalidade assim tão comum, ou talvez, e muito provavelmente, de acordo com as pesquisas da Kyla Scanlon, tudo isso era muito mais barato. Nos resta sofrer, amigos, e trabalhar bastante. 8 bebês nasceram no Reino Unido com material genético de 3 pessoas para evitar doenças hereditárias graves e muitas vezes fatais. O procedimento inovador, desenvolvido por cientistas britânicos, representa a primeira prova real de que é possível gerar crianças livres dessas doenças mitocondriais incuráveis. Um marco histórico para a medicina e para a genética. Funciona assim: o DNA nuclear dos pais biológicos é retirado, ou seja,
99,8% do material genético dessa criança vem dos pais biológicos, e uma pequena parte do DNA mitocondrial saudável de uma terceira mulher, que geralmente é uma doadora anônima, é acrescentado a essa mistura. Isso faz com que doenças mitocondriais sejam eliminadas na criança que vai nascer logo em seguida. As mitocôndrias, para quem não lembra da aula de ciências, são estruturas celulares responsáveis por produzir energia. Se elas têm mutações, podem causar doenças severas, que afetam músculos, coração, cérebro e outros sistemas do corpo. Essas mutações são herdadas exclusivamente da mãe. Por isso, a substituição do material genético afetado é tão eficaz. O Reino Unido legalizou essa técnica em 2015, mas o procedimento só é aprovado em casos específicos. A novidade é que agora os primeiros bebês nascidos com esse método estão vivos e saudáveis. Isso confirma na prática a eficiência do procedimento. Muito legal quando a ciência nos dá uma notícia que vem nesse âmbito, né? De curar doenças que antes a gente tratava como incuráveis. Um hospital chinês adotou um robô chamado Magic Nurse para automatizar a coleta de sangue com alta precisão. A máquina utiliza visão computacional, infravermelho próximo e ultrassom para localizar as veias com exatidão, além de um braço robótico que realiza a picada de forma precisa e segura. Em testes realizados com mais de 6.000 pacientes, o robô atingiu uma taxa de acerto de 94% na primeira tentativa, que é um índice bem superior ao dos profissionais humanos na hora de procurar uma veia. Os exames mostraram ainda que o procedimento gerou menos dor e coletou amostras com qualidade equivalente ou superior às feitas manualmente. O objetivo da adoção é padronizar o processo de coleta, minimizar erros humanos e aliviar a sobrecarga de trabalho das equipes médicas. O Magic Nurse já está trabalhando em hospitais de Pequim e Xangai. É tudo na China hoje, né? Se nos anos 90 a gente viu o Japão como uma referência em tecnologia, se nos anos 2000 os Estados Unidos se posicionaram com firmeza, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento de softwares e sistemas, hoje é a China que domina o lançamento de novas tecnologias, especialmente envolvendo robótica, inteligência artificial, manufaturados. Recentemente eu vi alguns criadores de conteúdo que vão pra China, né, e fazem seus vlogs. Cara, é carro de aplicativo sem motorista, é aplicativo de entrega com drone na janela da tua casa, restaurantes com garçons robôs. A vontade que eu tô de ir pra China é muito grande. Mas pra isso, o refil tem que dar certo, porque barato não é, né? Mas vai dar, já tá dando certo. Inclusive, deixa eu falar pra vocês, tá? No episódio de ontem, 2 ouvintes, o Felipe Chagas e o Rodrigo Schramm, fizeram uma sugestão ali nos comentários do Spotify. Eles pediram pra que eu aponte as fontes dos assuntos na descrição do episódio, naquele texto que fica ali. Como foi uma boa sugestão, já implementei aqui e você pode conferir as fontes tanto na descrição do episódio no Spotify quanto no YouTube. Aí você pode se aprofundar mais, buscar notícia, enfim. Muito obrigado aí pro Felipe Chagas e pro Rodrigo Schramm por contribuírem com o Refil. Você pode contribuir também por e-mail, tá? contato@refilpodcast.com.br. Mas a grande contribuição é se inscrever no canal do YouTube Refil Podcasts e também compartilhar o episódio aqui do Spotify com os seus amigos. Você pode seguir também, @Refil Podcast no Instagram. Muito obrigado pela audiência. Amanhã, às 6 da manhã, tem mais Refil. Tchau, tchau.